dependendo do próprio processo, às vezes você tem um processo longo, cheio de problemas relacionados a nulidades, a questões que não tem nada a ver com o fundo, e você vai se distanciando da verdade. E acaba vencendo o outro, que na verdade, não tem razão nenhuma. Então esse é o problema que o Schopenhauer trouxe à tona e que é aplicável perfeitamente aqui na nossa área jurídica. Tá? Então ele diz isso. Por vezes, mesmo diante dos próprios olhos, não tê-la. Aí, olha só. Aproveitando também um colega nosso do IP, o Emerson Garcia, que é até o nosso consultor jurídico, um promotor brilhante, ele escreveu um artigo chamado O uso da dialética erística na argumentação jurídica. O que se faz e o que não se deveria fazer. E ele diz assim: conhecer alguns dos estratagemas comumente utilizados é de grande utilidade para compreendermos as técnicas de deturpação e encobrimento da verdade. Utilizá-las ou não depende dos padrões éticos. Aí entra a ética, né? Que cada um de nós decide adotar em sua vida. A glória momentânea, embora suficiente para massagear o ego dos mais vaidosos, dificilmente produzirá bons frutos, máxime quando os estratagemas utilizados puderem ser identificados com alguns poucos minutos de reflexão suplementar, que cedo ou tarde será realizada pelos demais participantes do debate. Aí eu coligi alguns estratagemas, que ele coloca assim, só para dar um exemplo de um estratagema, está aqui, ó. Estratagema número 3, são 38, e diz assim: ignore a proposição do seu oponente, destinada a referir-se a alguma coisa em particular. Ao invés disso, compreenda num sentido muito diverso, em seguida refute-a. Eu vou dar um exemplo mais prático, que os estratagemas às vezes ficam confusos, tá? Ataque algo diferente do que foi dito. Aí eu montei uma história aqui que veio na minha cabeça, que é o seguinte: furto de um relógio de ouro da casa de determinada família. A única pessoa que trabalha na residência pede demissão logo em seguida ao desaparecimento do relógio. Debate. Começa. O dono da casa tem certeza de que o relógio foi levado pelo empregado. Uma câmera de vídeo existente no local onde estava o relógio, devia ser um Rolex ou alguma coisa muito cara, né? Gravou a cena com precisão. A defesa afirma que o relógio foi levado para o concerto e que no caminho o empregado foi furtado, foi assaltado. E sustenta que avisou todo o ocorrido ao patrão e que sugerira ao patrão que registrasse o fato na delegacia mais próxima, o que foi recusado, e que pediu demissão pela desconfiança demonstrada em sua pessoa por este último, pelo patrão, e que o patrão não andava bem ultimamente, demonstrando esquecimento das coisas mais corriqueiras que aconteciam na casa. Aí eu coloco assim: qual é a verdade oculta? Foi ele que furtou o relógio, tá? Mas agora vai entrar na discussão, e nessa discussão começam os estratagemas do Schopenhauer a serem aplicados. Primeiro deles: ignore a proposição do seu oponente. Eu não vou... Claro que, imagina, 38... Nós não íamos sair daqui tão cedo, né? Mas vejam bem: ignore a proposição do seu oponente, destinada a referir-se a alguma coisa em particular. Ao invés disso, compreenda num sentido muito diverso e em seguida refute. Ataque algo diferente do que foi dito. Aí eu montei assim como se fosse uma pequena pedra. Somente 2 pessoas habitavam a casa. Essa seria a proposição, tá? Houve a cena da gravação e o pedido de dispensa do empregado no dia seguinte ao desaparecimento do objeto. Então foi isso que foi alegado. Aí o que a defesa faz? Nega o fato e começa a bater no esquecimento permanente por parte do patrão, pessoa de idade avançada. Ele já desviou totalmente o foco. Isso é um estratagema que a defesa também usa. Então, vocês entenderam o que o Schopenhauer quis colocar nesse estratagema?
Então você desvia e começa a falar de outra coisa. Você nega o fato, passa por cima e já diz o seguinte: e ele já está velho e está esquecendo de tudo. Aí vocês vão ver o desenvolvimento disso aí. Esse é o estratagema 3 que eu peguei. Aí depois tem outro que diz assim: declare a sua proposição e demonstre a verdade dela, fazendo ao oponente uma longa lista de perguntas. É como se você tivesse já um julgamento mesmo. É uma técnica. Fazendo muitas perguntas abrangentes ao mesmo tempo, você pode ocultar aquilo que está tentando fazer com que o seu oponente admita. Você, em seguida, avança o argumento a partir de uma admissão do oponente. Isso é um jogo de inteligência, é claro. Né? Aí, quais seriam as listas de perguntas que a defesa poderia fazer? Por que o senhor esteve no médico recentemente? Por que vem tomando remédio para depressão? Por que já pediu em vezes anteriores que o relógio fosse levado para a troca de bateria por ele empregado? Não é verdade que o senhor está sempre dizendo que esta região da cidade está cada vez mais violenta? Olha só, já está mudando completamente o foco Aí o patrão acaba admitindo, dizendo o seguinte, que vem tomando antidepressivo e tem tido crise de esquecimento. Com isso, diante dessa admissão por parte do patrão, você começa a explorar essa questão da depressão e do esquecimento, no sentido de afastar a acusação do furto. É uma técnica impressionante, que você começa a utilizar exatamente para desviar, e vocês vão ver isso aqui quando nós começarmos o debate. Mas eu só estou dando uma ideia do que sejam esses estratagemas. Outro estratagema: deixe o seu oponente furioso. Uma pessoa enfurecida é menos capaz de usar o seu julgamento ou de perceber onde residem as suas vantagens. Muito interessante. Então, partir para um ataque pessoal. Eles chamam isso, inclusive, de defesa ad persona, ao invés de ad rem. Pessoa mesquinha, aí começa a gritar: pessoa mesquinha, contrária ao interesse dos mais fracos, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Falsidade de acusações infundadas, e vai irritando. Isso no júri é muito comum, né? Acontecer. Você vai irritando, é o que mais existe. Então, na verdade, ele desloca do objeto para a pessoa. E com isso, dependendo de quem está lá do outro lado, vai murchando ou não vai ter competência para chegar e contra-argumentar a altura. Né? O outro estratagema que eu também peguei, que é o 11, que diz assim: se o seu oponente admite a verdade de algumas de suas premissas, abstenha-se de pedir que ele concorde com a sua conclusão. Não pergunta não. Mais tarde, introduza suas conclusões na conversa como coisa resolvida ou admitida por ele. O seu oponente e outros, na assistência, poderão ser levados a acreditar que foi de fato com a sua conclusão que ele concordou. Você vê como é a habilidade, né, de você enganar. Exatamente, a arte de ter razão. Aí ele pode dizer assim: realmente tenho andado deprimido e talvez essa seja a causa de algumas falhas de memória. Olha só, ele já levou para o outro lado, só para esse lado de sanidade mental. Já pedi a ele sim que levasse o relógio para a troca de bateria. Não me lembro de que tenha me comunicado algo relacionado a furto na rua. Sei que esta região onde resido tem ficado bastante violenta. Aí que a defesa faz é o seguinte: fica claro, portanto, que tudo está ligado ao esquecimento do fulano. E que a acusação de furto do relógio na sua residência é totalmente falsa. Fica claro também que não foi a primeira vez que levei o relógio para a troca de bateria e que esta região está ficando cada vez mais violenta. Então, a defesa já vai se formando exatamente. Logo, não houve o furto do relógio por parte do empregado. Essa defesa já conclui, tá? Já passa por cima disso tudo. É fantástico. Depois, esse nem precisa dar o exemplo. Se o seu oponente pressioná-lo
uma evidência, eu estou também correndo um pouco mais, mas é uma boa. É 17. Se o seu oponente pressioná-lo com uma evidência contrária, você pode com frequência safar-se defendendo alguma distinção sutil. Tente encontrar algum significado subjacente ou ambiguidade na ideia do seu oponente. Aí diz assim, a pressão pode ser a seguinte: qual o porquê de o funcionário ter pedido demissão logo após o desaparecimento do relógio? Pergunta óbvia, né? Por que ele pediu demissão? Ele foi acusado. Vai sair, pois é. Aí ele diz assim, melhor pedir demissão do que ficar suportando a injustiça de ser acusado de furto que não cometeu. Principalmente de ter relatado ter sofrido um assalto ao levar o objeto para o concerto e sentir que o patrão não estava aceitando aquela verdade. Exatamente isso. É muito interessante, né? As manobras que você vai fazendo, as distorções, exatamente para encobrir a verdade. Bom, eu vou dar um salto aqui, porque nós já estamos mais adiantados, e eu tenho que ler o... Quando a audiência... Será que você pega o 28 para mim? Não, aqui o estratagema. 28? É, o 28. Olha, quando a audiência consistir de indivíduos ou uma pessoa que não sejam autoridade no assunto, tá? Isso acontece muito no tribunal do júri, ele vai contar isso para vocês. Que às vezes você tem jurados que não entendem nada, né? E que são enganados com uma facilidade muito grande. Você tem que tomar um cuidado incrível, porque no fundo é um teatro. Exatamente. Esse é o grande perigo do júri, que é um teatro. Aliás, só abrindo um parênteses, sabe que eu funciono no júri e um crime gravíssimo. E não é só o caso, o fato do teatro, né? Mas eu fui... Bom, aliás, nós temos um grande advogado de júri, né? Que é o pai dele. Você sabe disso, né? Nós já fomos ex-advogados. Mas teve um caso, Mário, eu não sei, acho que eu nunca te contei isso, não. Um crime gravíssimo. E no final deu 4, não, foi 6-1, 6-1 pela condenação. Gravíssimo fato. Né? Então, estupro, atentado violento ao pudor e depois homicídio para... É o caso da professora? Não foi não. Aquela antiga? Não. A professora, isso mesmo. Essa se lembra? Paca estava também. Isso, exatamente. Sabe o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, me procuraram depois, sabe para quê? Para perguntar o seguinte, para me dizer por que tinha votado pela absolvição. Eu disse, isso não interessa, isso aí, a senhora é jurada, não sei o quê. Aí ela disse o seguinte, na minha religião, na minha seita, só Deus pode condenar. Aí eu disse, então a senhora vai ter que funcionar no tribunal divino. Porque aqui não dá. Sabe? Não é verdade isso? Então são esses fatos interessantes, né, que você vive, né, vivencia. E ela realmente se retirou, ela não fez mais parte do corpo de jurado. Mas apele para a autoridade ao invés de para a razão. Se o seu oponente respeita determinada autoridade ou especialista, isso é interessante. Cite essa autoridade para avançar o seu argumento. Se necessário, cite o que essa autoridade... Aliás, isso em direito também é muito comum, né? Toda hora. Porque fulano de tal defende a tese, e daí os pareceres encomendados. Aí uma tese, às vezes, totalmente esdrúxula, fora da realidade, mas que, de qualquer forma, aquilo ali pode até colar, né? Porque, dependendo de quem escreveu, quem assinou aquele parecer... Então ele disse, você pode, se necessário, não apenas distorcer as autoridades citadas em seu favor, que ninguém vai entender, vai saber que está sendo distorcido o que a autoridade falou. Isso é muito... O cara pensou, bolou perfeito, né, esse Jesus. Mas também falsificá-las, citando algo inteiramente inventado por você. Falam sem pensar e mesmo que depois percebam que estão errados, querem parecer o contrário. O interesse da verdade dá lugar aos interesses da vaidade. Assim, por causa da vaidade, o que é verdadeiro deve parecer falso, e o falso verdadeiro. Defesa do empregado. Sabe-se que o senhor é um homem culto e que admira Freud e Jung, Lacan. Ambos, aliás, os três escreveram sobre os processos depressivos, que em determinados casos
podem levar a pessoa deprimida a delirar, criando uma realidade absurda em torno de um assunto banal, como a criação de um furto de relógio. Fantástico. É isso mesmo. Um estratagema. Você pode usar. E aí, para terminar, que são muitos estratagemas, e eu tenho que ler agora o ponto. Vou ler o último, que diz o seguinte: parta para o ataque pessoal, insultando grosseiramente. Tão logo perceba que seu oponente está com a vantagem. Partindo para o ataque pessoal, você abandona o assunto por completo, passando a concentrar o seu ataque na pessoa, fazendo uso de observações ofensivas e malevolentes. Esta é uma técnica muito popular, o que requer pouca habilidade para ser colocada em prática. É verdade. Quem é você para ficar falando aí do meu constituinte? Logo você, todo mundo sabe que você é um grande mentiroso, e aí parte para essas coisas de ofensa. E dependendo do indivíduo que está do outro lado, acaba aceitando aquilo ou não sabendo como retrucar. Isso é um ponto muito interessante. Então, esses são os estratagemas, tá? Em resumo, são 38. Quem puder, compre esse livrinho. Tá? Na Travessa vocês vão encontrar com facilidade. Na Saraiva também encontra. Mas eu acho que eu comprei esse aqui na Travessa. Tá? E agora eu vou fazer o seguinte. Nós vamos começar agora a segunda parte, que é exatamente a leitura do resumo, né, do conto do crime de Lord Arthur Saville. Que é, esse resumo não é meu, é do Ricardo. Eu acho que tem aí também, vê se está no... Você é o Adolfo? Eu sou Adolfo. Não, tudo bem? eu cheguei tarde, não sei quem é. Não, Adolfo, Rodrigo e Bruno. Não, o Rodrigo eu imaginei por causa do garoto acadêmico. Isso. Você eu também imaginei para ter que ser doutor. Eu sou mais novo. Imaginando. Então eu acertei tudo, tá tudo certo. Não, porque senão a gente não fica entendendo. Não, tá ótimo, tá bom. Olha só, esse resumo aqui, né, meu? Esse aqui é do... aliás, foi o único... Tá, eu acho que tá assim, cara. Eu não sei... Não nesse aqui, tá em outro. A gente tem que voltar, né? Fecha e abre de novo aquele. Tá aí, quer ver? Resumo. Isso. Isso aí, é aí mesmo. É isso aí, tá em Word. Fica mexendo isso aí. É até bom que vocês acompanhem a leitura. Vocês vão ver que conto fantástico. Claro que isso é um conto enorme. E para conseguir, eu tenho edição inglesa. E você também, né? Não. Eu tinha edição inglesa. Aí eu disse assim, mas como é que pode? Vai projetar aqui em inglês? Não dá. Então nós fizemos o seguinte, baixa-se no Kindle os 89 centavos. A edição em português. 89 centavos. Vê se dá para ver isso. Se não der, eu vou ler com calma, que já vai dar para... Olha só. Ricardo Caetano de Moraes foi o autor desse resumo. Está muito bem feito. Você vai... Pensando aqui é melhor. Eu quero usar um estratagema para evitar que você invada meu espaço. Vamos começar. Olha aqui. A história se passa na Inglaterra no final do século XIX. Durante uma festa, Lady Windermere apresenta seu quiromante, tá? Septimus Podgers, aos seus convidados. Ele lê as mãos de diversas pessoas, impressionando a todos pelos detalhes que revela sobre a vida e a personalidade de cada um. No entanto, ao ler a mão do jovem Lord Arthur Saville, Podgers fica pálido e se recusa a revelar o que vira. Após ser pressionado, em particular, por Lord Arthur, que lhe oferece pagamento, Podgers confessa que vira que ele cometeria um assassinato em breve. Olha só que interessante. Naturalmente, Lord Arthur fica muito perturbado com a revelação e vagueia pela noite pensando sobre seu destino. No dia seguinte, ele pensa sobre sua noiva, Sybil Morton, e se convence que, já que seu destino era matar alguém, ele deveria fazer isso logo, para poder se casar em paz. Lord Arthur passa em revista seus amigos e parentes em busca de uma vítima apropriada e se decide por Lady Clementina Beauchamp, uma prima idosa de sua mãe.
Uma vez tomada a sua decisão, ele começa a tratar dos preparativos para matar a tia, né? A prima. Lord Arthur escolhe veneno como o melhor método. Consultando alguns livros sobre toxicologia no seu clube, ele seleciona um veneno apropriado e manda preparar a receita numa farmácia próxima. E teria que ter uma receita médica, mas como ele era muito conhecido, um homem importante da nobreza, da realeza britânica, eles até abriram mão. Não precisa de receita não, porque ele disse que era para tratar de um cão, um dos seus cães que estava raivoso. Ele usaria o veneno para liquidá-lo. Lord Arthur coloca a pílula envenenada numa linda caixa de vidro e vai visitar a Lady Clementina lá, a prima. Durante sua visita, ele oferece a pílula para a velha senhora como um poderoso remédio americano para o estômago. E ela promete tomá-lo assim que tiver uma nova crise de azia. Ao voltar para casa, Lord Arthur decide aguardar os acontecimentos antes de prosseguir com sua vida. Procura novamente Sybil, né, que é a noiva, e afirma que o negócio importante o obrigará a viajar e adiar o casamento por algum tempo. Ele se despede e parte para Veneza, onde fica várias semanas na companhia do seu irmão. Durante a viagem, ele recebe um telegrama, olha só que coincidência, com a notícia da inesperada morte de Lady Clementina, que lhe deixaram uma pequena herança. A mulher ainda deixou uma herança para ele. Aliviado e com a sensação do dever cumprido, ele retorna imediatamente para Londres. Reencontra Sybil e remarca a data do casamento. Entretanto, enquanto examinava os papéis de Lady Clementina, junto com Sybil, a Sybil, a noiva, encontra a pílula envenenada ainda na embalagem. Então, ela não morreu por causa da pílula envenenada. Olha só. Horrorizado, o Lord Arthur conclui que Lady Clementina morrera de causas naturais e o peso do seu futuro crime volta a assombrá-lo. Caramba, tinha que arranjar outra vítima. Logo, o Lord Arthur se recupera do choque e recomeça seus planos novamente. Aí ele adia novamente o casamento, para desespero da família, mas a Sybil confia totalmente nele. E aí ele escolhe o tio dele, que é o Deão de Chichester, como sua nova vítima. E decide usar explosivos desta vez. Olha só que interessante. Ele encomenda um relógio com uma bomba a um anarquista alemão que providencia a entrega e o ajuste da bomba para a data e o horário desejados. Passam-se alguns dias e nada acontece. Lord Arthur acaba recebendo uma carta da prima que conta sobre o relógio recebido e como ele faz pequenas explosões inofensivas um tanto divertido. Está muito bom, né? Fracassando na sua segunda tentativa, o que fez o Lord Arthur? Desiste de preparar assassinatos e vai passear na beira do Tâmisa. À noite, de repente, encontra Podgers, que é o quiromante. O Podgers estava debruçado numa das pontes do Tâmisa. E ele viu ali naquela noite escura, vocês podem imaginar o fog londrino, aquela coisa bem... Isso é muito bem detalhado no livro, porque ele tem uma precisão na descrição. Vocês que conhecem o Oscar Wilde, que foi grande, né? Então, no impulso, ele agarra o homem e o arremessa no rio, onde ele desaparece. Dias mais tarde, os jornais noticiam o suicídio do quiromante. Ele foi encontrado o corpo foi encontrado no rio. Aliviado, Lord Arthur se casa com Sybil. A história termina com Lord Arthur, anos depois, dizendo a Lady Windermere que deve tudo à quiromancia, especialmente seu amor, Sybil. Está aí. Fantástico. Agora, eu aconselho que vocês leiam todo, na íntegra. Isso aqui é um resumo, porque senão nós ficaríamos lendo aqui. E agora, então, a minha parte acaba e termina, então, a palavra para o meu colega Bruno.